Atenção! Você já pensou que algumas mentiras são sussurradas em segredo, mas as mais devastadoras são defendidas em público? Esta não é uma simples história de infidelidade. É uma saga sobre a instrumentalização da confiança e a arrogância cega de um homem que tinha tudo. Você está pronto para uma reviravolta de tirar o fôlego? Continue lendo. Afonso Medeiros era um titã da indústria de São Paulo, um milionário que acreditava poder controlar cada narrativa, incluindo a da mulher que ele levava no braço e que não era sua esposa. Diante do mundo, ele qualificava os fofoqueiros como maliciosos, defendendo a honra de sua amante. O que ele nunca antecipou foi que sua esposa grávida, Sofia, não apenas estava escutando, estava coletando provas. Esta é a história de como uma mulher desprezada não apenas se vingou, mas orquestrou uma queda tão espetacular, tão pública, que fez todo um império se ajoelhar. A Fazenda Medeiros, em Alphaville, São Paulo, era menos um lar e mais um monumento ao sucesso calculado. Jardins impecáveis, tão perfeitos que pareciam gerados por computador, estendiam-se até as tranquilas águas de um riacho sereno. Dentro da casa, uma sinfonia de luxo minimalista. Janelas do chão ao teto, paredes brancas imaculadas adornadas com imponentes obras de arte moderna e móveis tão requintadamente desconfortáveis que só podiam ser caros. Era uma casa projetada para ser fotografada para revistas, não para ser vivida. E ultimamente Sofia Medeiros se sentia mais como parte da decoração do que como uma residente. Aos 7 meses de gravidez, ela sentia uma profunda desconexão da perfeição estéril que a cercava. Seu corpo era uma paisagem de mudança, inchando, se movendo e belamente imprevisível, em um lar onde cada porta-copos e almofada tinha seu lugar imutável designado. Seu marido, Afonso Medeiros, era o arquiteto deste mundo, um magnata da tecnologia que havia subido desde uma família de classe média no interior de Minas Gerais até o topo do mundo financeiro de São Paulo. Afonso adorava o altar do controle. Sua empresa, Medeiros Inovações, era seu primeiro filho, e sua ascensão meteórica era um testemunho de seu implacável impulso e sua incapacidade de aceitar qualquer coisa que não fosse a perfeição. Seu casamento, uma vez uma apaixonada sociedade, havia esfriado lentamente até se tornar um acordo de negócios. Ele fornecia a jaula dourada. Ela era o belo pássaro que ele mantinha dentro dela, um testemunho de seu bom gosto e uma anfitriã para seu interminável desfile de investidores e aduladores. Sofia, uma ex-contadora forense, com uma mente tão afiada quanto um cristal, havia deixado voluntariamente sua carreira para apoiá-lo. Ela havia acreditado no sonho que estavam construindo. Agora ela perambulava por seus corredores vazios, o silêncio apenas quebrado pelo zumbido fantasma de seu telefone e a crescente distância nos olhos de seu marido. Os sussurros começaram, como sempre o fazem, online. Era uma terça-feira de manhã. A luz do sol que filtrava pelas janelas panorâmicas não fazia nada para aquecer o frio que havia se instalado profundamente nos ossos de Sofia. Ela estava revisando seu tablet, procurando artigos sobre comida orgânica para bebês, quando um título do notório blog de fofocas, O Veredito da Fátima, de Fátima Guimarães, chamou sua atenção. O novo ativo do titã da tecnologia Afonso Medeiros. Fontes dizem que o CEO da Medeiros Inovações tem sido visto muito carinhoso com uma misteriosa morena por toda São Paulo. Há problemas no paraíso de Alphaville para sua esposa grávida. A foto que a acompanhava estava borrada, tirada à distância. Mostrava a parte de trás da cabeça de Afonso, seu distintivo cabelo escuro, com mechas prateadas inconfundível.
Ele estava inclinado perto de uma mulher em um bar com pouca luz, sua mão descansando possessivamente na parte inferior de suas costas. A mulher estava de costas, mas sua silhueta era esbelta, elegante, envolta em um vestido de seda que brilhava mesmo com a pouca luz. O coração de Sofia não se partiu. Ele paralisou. Era a confirmação fria e dura de um medo que ela havia se recusado a nomear por meses. As noites que ele havia chamado de reuniões de diretoria, as repentinas viagens de negócios para Belo Horizonte, o aroma de um perfume que não era o dela, levemente grudado em seus paletós. Quando Afonso chegou em casa naquela tarde, ele era a imagem do marido carinhoso, uma performance que ele havia aperfeiçoado. Beijou sua bochecha, seus lábios frios e breves, antes de colocar uma mão sobre sua barriga inchada. "Como estão minhas duas pessoas favoritas?" perguntou com sua voz, um murmúrio baixo e ensaiado. Sofia levantou o tablet, não falou, apenas observou seu rosto. Por uma fração de segundo, um brilho de algo, aborrecimento, medo, cruzou suas feições antes que a máscara de indiferença encantadora voltasse ao seu lugar. Ele bufou, um som teatral. Pelo amor de Deus, Sofia. Fátima Guimarães, aquela mulher é uma abutre. Ela ganha a vida inventando escândalos. Você não pode estar levando isso a sério." "Sua mão está nas costas dela, Afonso", disse Sofia com a voz inquietantemente firme. "Você está em um bar, não em uma sala de reuniões." "É Marcela Telles", disse ele agitando uma mão desdenhosa, como se o nome não devesse significar nada e tudo ao mesmo tempo. "Ela é uma consultora de arte, uma cliente potencial para uma nova empresa filantrópica de tecnologia que estou explorando." A foto está tirada completamente fora de contexto. Estávamos em um evento de galeria lotado e eu estava a guiando pela multidão. O fotógrafo da Fátima deve ter esperado o momento perfeito para criar uma ficção. Marcela Telles. O nome soava como personagem de novela, tudo seda e fumaça. Sofia o tinha ouvido mencioná-la uma ou duas vezes, uma referência fugaz a um novo contato incrivelmente bem relacionado no mundo da arte. "Você nunca me disse que estava cortejando novos clientes para uma empresa filantrópica", disse Sofia com um olhar inabalável. "Está nos estágios iniciais. Não queria entediá-la com os detalhes até que fosse mais concreto." Ele desviou suavemente. "Sofia, me escute. Você está grávida. Você está emotiva. É compreensível, mas deixar que este tipo de lixo a afete está abaixo de você. Está abaixo de nós. Estou construindo um império para esta família, para nosso filho. Você realmente acha que eu colocaria isso em perigo por um caso sem sentido?" Suas palavras eram uma aula magistral de manipulação. Ele havia reconhecido sua gravidez, enquadrado sua preocupação válida como instabilidade hormonal e redirecionado sua atenção para seu grande propósito. Tudo em um mesmo fôlego. A velha Sofia poderia ter se deixado levar, poderia ter pedido desculpas por sua falta de fé. Mas a mulher sentada diante dele agora era diferente. A vida que crescia dentro dela havia acendido um instinto protetor primordial que era mais poderoso do que qualquer mentira que ele pudesse inventar. "Entendo", disse ela, sua voz sem trair emoção. Fechou o tablet e o colocou sobre a mesa de centro de mármore. "Bem, fico feliz que você tenha esclarecido." Afonso sorriu. Um brilho de predador triunfante em seus olhos, acreditava ter vencido. Ele se inclinou para beijá-la novamente, mas ela se moveu ligeiramente
e seus lábios encontraram o ar bem ao lado de sua testa. Ele não pareceu notar, ou talvez escolheu não fazê-lo. Sam, ótimo, disse ajeitando a gravata. Agora esqueça isso. Ricardo Campos está vindo para o jantar para discutir as projeções do terceiro trimestre. Preciso que você seja a anfitriã brilhante e encantadora que sempre é. Enquanto ele saía do quarto, deixando-a sozinha no espaço cavernoso banhado pelo sol, Sofia sentiu uma fria determinação tomar conta dela. Ele não apenas havia mentido, havia insultado sua inteligência. Ele a via como uma carga frágil e emocional, não como uma parceira. Ele havia mencionado o nome de Marcela Telles tão casualmente, tão desdenhosamente, que só podia significar uma coisa. Ela era importante, e se Afonso a estava protegendo com tanta ferocidade, era porque havia algo perigoso para proteger. Sofia pegou seu telefone, seus dedos se movendo com um propósito que não tinham há anos. Ela não navegou para um site de fofocas ou para a página de mídia social de uma amiga. Abriu um navegador seguro e digitou uma série de palavras-chave, seus velhos instintos de contadora forense voltando à vida. Marcela Telles, consultora de arte, São Paulo. O jogo havia mudado. Afonso acreditava que estava gerenciando uma pequena crise salarial com sua esposa grávida. Ele não tinha ideia de que acabara de declarar guerra à única pessoa que sabia exatamente como desmantelar o mundo imaculado e perfeito que ele havia construído. Um fato verificável de cada vez. A serpente havia sido nomeada e Sofia agora estava pronta para seguir seu rastro. Não importa quão profundo na escuridão a levasse. A jaula dourada estava prestes a se tornar um campo de batalha. Uma jaula dourada prestes a se tornar um campo de batalha. Você acha que Sofia está indo longe demais? Ou é exatamente o que Afonso merece? Deixe sua opinião nos comentários. A gala anual dos patrocinadores das artes era o ponto alto brilhante do calendário social de São Paulo. Uma noite onde o dinheiro velho e a nova tecnologia colidiam em um brilho ofuscante de diamantes. Para Afonso e Sofia Medeiros, era uma performance de comando. Este ano, a Medeiros Inovações era a patrocinadora principal e um enorme banner com o logotipo elegante e minimalista da empresa estava pendurado atrás do palco no grande salão da Pinacoteca. Sofia sentiu que estava se preparando para o combate. Ela escolheu seu vestido com precisão estratégica, um traje de seda fluida de um profundo tom esmeralda que não escondia sua gravidez, mas a celebrava, cobrindo sua figura de uma maneira que era ao mesmo tempo régia e desafiadora. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e os famosos diamantes Medeiros, um presente de casamento de Afonso, pareciam frios e pesados ao redor de seu pescoço. Enquanto se olhava no espelho, não via uma vítima. Via uma rainha inspecionando seu reino, embora soubesse que um usurpador já estava dentro dos muros do castelo. Afonso zumbia com uma energia quase maníaca, seu charme no máximo. Você está deslumbrante, Sofia, ele murmurou, sua mão encontrando a parte inferior de suas costas, enquanto eles saíam do carro preto e entravam em uma voragem de flashes de câmeras. Absolutamente radiante. Eles não conseguirão falar de outra coisa. Sofia sabia que ele estava certo, mas não pelos motivos que ele pensava. Seu elogio era uma ferramenta, uma forma de garantir que ela desempenhasse seu papel. Esta noite, seu papel era o da esposa grávida, adorada, um símbolo vivo e respiratório de sua estabilidade e boa fortuna. O salão era um mar de smokings e vestidos de alta costura. O ar zumbia com risadas forçadas e o tinido de taças de champanhe. Eles abriram caminho pela multidão.
Afonso apertando mãos e aceitando elogios, enquanto Sofia sorria serenamente, sua mente uma calculadora zumbindo de observações. Ela observou como os olhos das pessoas se moviam de sua barriga para o rosto de Afonso, procurando rachaduras na fachada. O artigo de O Veredito da Fátima havia circulado. Todos ali o haviam lido. Eles estavam falando com o sócio de negócios de Afonso, Ricardo Campos, quando aconteceu. Ricardo, um homem agudo e direto que sempre tratou Sofia com genuíno respeito, estava no meio de uma frase sobre a volatilidade do mercado quando um silêncio caiu sobre seu pequeno círculo. Uma mulher havia se aproximado deles, seu movimento tão fluido e deliberado que parecia que ela deslizava. Ela era alta e incrivelmente magra, envolta em um vestido vermelho sangue, que deixava pouco para a imaginação. Seu cabelo era uma cascata de cachos escuros e brilhantes, e seus grandes olhos de gazela estavam fixos em Afonso, com uma expressão de vulnerabilidade fabricada. Era Marcela Telles. Em pessoa, era ainda mais impactante do que Sofia havia imaginado. Afonso, disse, sua voz, um sussurro rouco que claramente estava destinado a ser ouvido. Ela colocou uma mão delicada e de dedos longos no braço de seu smoking. Acabei de ver a Fátima Guimarães rondando o bar e senti que ia ter um ataque de pânico. O que ela escreveu foi tão vil, tão falso. Mal consegui sair do meu apartamento. Afonso imediatamente entrou no modo protetor. Ele cobriu a mão dela com a sua postura mudando da de um CEO para a de um guardião. Marcela, não dê um único pensamento àquela mulher. Ela é irrelevante. Estamos todos bem. Ele então se virou para Sofia, sua expressão uma mistura de falsa indiferença e claro aviso. Sofia, querida, lembra que mencionei Marcela Telles, uma consultora de arte que tenho estado a aconselhar? Ele havia enquadrado como se ele estivesse a aconselhando. Um giro sutil, mas significativo. Sofia encontrou o olhar de Marcela. Os olhos da mulher não estavam cheios de pânico. Estavam frios, avaliadores e triunfantes. Isto não era um encontro casual. Isto era um golpe calculado, projetado para acontecer aqui, na mais pública das arenas. Claro, disse Sofia, sua voz suave como gelo. É um prazer finalmente conhecer a mulher da fotografia. O dardo, embora sutil, impactou. Um brilho de irritação cruzou o rosto de Marcela antes que ela, rapidamente, o substituísse por um olhar de inocência ferida. Ela voltou seus olhos lacrimejantes para Afonso. Sinto muito, Sofia Medeiros. Não consigo imaginar como você deve ver isso. Afonso tem sido um cavalheiro, um verdadeiro amigo, ajudando-me a navegar em uma aquisição muito complexa para meu portfólio. Aquela fotografia foi um momento em que ele me ofereceu apoio após uma negociação difícil. Que isso tenha sido distorcido em algo tão sórdido é simplesmente devastador. Cada palavra era uma mentira polida à perfeição. Ela estava se pintando como a vítima, uma mulher profissional difamada por uma imprensa ciumenta e, por extensão, por uma esposa potencialmente ciumenta. Ela estava encurralando Sofia, forçando-a a aceitar a mentira com graça ou a fazer uma cena e provar que a narrativa de Fátima Guimarães estava correta. Afonso, completamente preso, caiu por completo. Sofia entende perfeitamente, disse, seu tom não deixando espaço para discussões. Ele apertou a mão de Marcela. Você é uma profissional respeitada e eu não permitirei que sua reputação seja manchada por se associar a mim. Nem permitirei que minha esposa seja perturbada por rumores infundados. Ele a estava defendendo abertamente na frente de seu sócio de negócios e uma dúzia de ouvidos tensos.
Ele estava escolhendo a reputação de sua amante em detrimento da dignidade de sua esposa. A humilhação foi um golpe físico, uma onda ardente de vergonha e raiva que invadiu Sofia. Ela podia sentir os olhares de pena, os sorrisos satisfeitos. Naquele momento, ela não era mais Sofia Medeiros, a brilhante ex-contadora. Ela era a esposa grávida, o obstáculo, o clichê. Ricardo Campos pigarreou, sentindo a iminente explosão. Afonso, o leilão está prestes a começar. Provavelmente deveríamos encontrar nossos assentos. Sim, claro, disse Afonso finalmente, soltando a mão de Marcela, embora seus olhos parassem nela um momento longo demais. Marcela, você deve ficar e aproveitar a noite. Mantenha a cabeça erguida. Obrigada, Afonso. Você é gentil demais. Ela sussurrou antes de dar a Sofia um sorriso pequeno, quase imperceptível, e desaparecer na multidão, enquanto caminhavam para sua mesa na frente do salão. O silêncio entre eles era denso e sufocante. Afonso se inclinou. Sua voz, um silvo baixo e furioso, destinado apenas a ela. O que foi aquilo, né? A mulher da fotografia. Você está tentando fazer uma cena. Sofia parou abruptamente, forçando-o a se virar e encará-la. Os sorrisos cuidadosamente selecionados da elite de São Paulo os rodeavam, mas em sua pequena bolha a verdade ficou exposta. Uma cena. Ela sussurrou de volta. Sua voz tremia com uma fúria rigidamente controlada. Você é quem está fazendo uma cena, Afonso. Você acabou de consolar publicamente sua amante e ao mesmo tempo me disse como eu deveria me sentir a respeito. Você me humilhou. Humilhou nossa família, este filho. Colocou uma mão sobre seu estômago, tudo para acalmar as lágrimas fabricadas de uma mulher que orquestrou todo esse encontro. Ela é uma vítima aqui, Sofia. A reputação dela está em jogo. Ele replicou, seu rosto ficando vermelho. A reputação dela? Sofia soltou uma risada curta e incrédula, desprovida de humor. E a minha? Ou eu já não tenho uma, agora que meu único trabalho é carregar seu herdeiro e sorrir em suas galas. A crueldade de suas palavras o atingiu. Ele recuou ligeiramente, sua raiva momentaneamente substituída pela surpresa. Mas o momento passou e os muros defensivos voltaram a se erguer. Isso é injusto e você sabe disso. Você está sobrecarregada. Discutiremos isso em casa, não aqui. Ele se virou e se dirigiu à sua mesa, deixando-a sozinha por um momento em meio ao grande salão. O flash de uma câmera disparou em algum lugar à sua direita. Fátima Guimarães tinha sua foto para a coluna de amanhã. Sofia respirou fundo e constante. A humilhação ainda queimava, mas debaixo dela, um novo sentimento estava criando raízes, cristalino, frio e de certeza absoluta. Ele não sairia impune. Ela não seria a esposa chorosa e histérica. Ela não deixaria que ele a manipulasse, fazendo-a acreditar que estava louca. Ele havia tomado sua decisão na frente de todos. Agora ela tomaria a dela nas sombras tranquilas e metódicas, onde ela fazia seu melhor trabalho. Enquanto se sentava à mesa, forçando um sorriso plácido para as pessoas sentadas ao redor, Sofia fez uma promessa silenciosa. Ela descobriria cada mentira que Marcela Telles havia contado. Ela encontraria cada esqueleto em seu armário. E ela não o exporia a Afonso. Ela o exporia ao mundo. A Guerra Fria, começou. Você acha que Sofia está certa em desconfiar de Marcela? E o que você acha que Afonso fará quando descobrir a verdade? Comente abaixo e se inscreva para não perder o desfecho. Os dias que se seguiram à gala foram um estudo de Guerra Fria. Afonso e Sofia moviam-se por sua casa cavernosa como dois ímãs opostos,
mantendo uma distância cuidadosamente calibrada. Ele era superficialmente solícito, perguntando constantemente sobre sua saúde e a do bebê, uma tentativa transparente de tapar o abismo que ele havia aberto entre eles. Ele a tratava como uma paciente, uma coisa delicada que deveria ser manuseada. Sofia, por sua vez, desempenhou o seu papel. Estava serena, complacente e completamente distante. Ela sabia que qualquer demonstração de raiva ou suspeita seria descartada como histeria hormonal, uma arma que ele usaria para invalidá-la. Sua calma era sua camuflagem. Sua vida real começava depois da meia-noite. Uma vez que a respiração constante de Afonso enchia a suíte principal, Sofia deslizava da cama e se dirigia ao escritório em casa, em desuso, no extremo da casa. Era o único cômodo em que Afonso nunca entrava. Um espaço cheio de seus velhos livros didáticos, arquivos de sua carreira anterior e um computador de alta qualidade que ela havia insistido em ter quando se mudaram. Na época, ele havia chamado isso de capricho. Agora era seu arsenal. As habilidades que ela havia aperfeiçoado como contadora forense, rastreando dinheiro, encontrando padrões no caos, compreendendo que o mundo digital sempre deixa um fantasma, voltaram. Ela não começou procurando provas do caso. Um caso era uma dor privada. Para derrotar Marcela e despertar Afonso de seu engano, ela precisava atacar toda a persona pública da mulher. Ela precisava provar que era uma farsante, não apenas uma destruidora de lares. Seu primeiro alvo foi Marcela Teles, consultora de arte. O nome em si parecia um nome artístico. Sofia começou realizando buscas corporativas. Não havia nenhum negócio registrado com esse nome em São Paulo, Rio de Janeiro, nem em qualquer outro estado provável. Nenhuma LTDA, nenhuma SA, estranho para uma profissional respeitada que lida com aquisições de alto valor. Em seguida, ela procurou uma pegada digital. Marcela tinha uma conta no Instagram cuidadosamente curada, cheia de fotos de si mesma em inaugurações de galerias, leilões de arte e festas exclusivas. Cada postagem era uma obra-prima de ascensão social, marcando artistas famosos e patronos ricos. Mas tudo era superfície, sem substância. Não havia um site profissional, nenhum perfil no LinkedIn que detalhasse sua experiência, nenhum artigo publicado ou entrevista sobre sua suposta experiência. Sofia ligou para sua melhor amiga, a doutora Ângela Moraes, uma obstetra engenhosa que havia sido sua rocha durante a gravidez. É como se ela não existisse antes de 2020, disse Sofia, sua voz baixa enquanto passeava pelo escritório, a tela brilhando na escuridão. Toda a presença dela online surge completamente formada há 3 anos. Antes disso, nada. As pessoas se reinventam o tempo todo, Sof, disse Ângela com cautela. Talvez ela tenha mudado de nome, casou-se e se divorciou. Eu pensei nisso, replicou Sofia, clicando em um novo conjunto de resultados de busca. Mas não há registros de casamento ou divórcio com esse nome. É mais limpo do que uma nova identidade em um programa de proteção a testemunhas. É artificial. O primeiro fio apareceu algumas noites depois. Sofia havia configurado alertas para o nome de Marcela nas mídias sociais. Uma postagem de uma pequena galeria independente no bairro da Vila Madalena a marcava em uma foto de grupo de uma inauguração 2 anos antes. Nos comentários, uma velha conhecida havia escrito: "Que bom te ver, Sara. Você está linda, Sara." Era algo pequeno, um amigo de pão digital, mas para Sofia foi um evento sísmico. Ela cruzou o perfil do comentarista, encontrando mais fotos deles com Marcela ou Sara, que datavam de 5 ou 6 anos atrás.
Nestas fotos antigas, a mulher parecia diferente. Seu cabelo era mais claro, suas roupas menos caras, sua ambição menos oculta por trás de uma camada de classe. O nome nas fotos antigas era Sara Ribeiro. Uma busca por Sara Ribeiro em São Paulo rendeu alguns registros menores, um par de multas de trânsito, um pedido de aluguel para um pequeno apartamento na Lapa. Mas uma busca em nível nacional por Sara Ribeiro, cruzada com bases de dados de registros públicos. Sofia pagou uma taxa de subscrição substancial para acessar. Abriu uma caixa de Pandora. Sara Jenny Ribeiro era de um povoado empoeirado no Nordeste. Seu pai era mecânico, sua mãe costureira. Não havia dinheiro antigo, nenhuma escola de moças europeia, nenhuma coleção de arte herdada. Havia, no entanto, uma série de pequenas reivindicações, sentenças judiciais em Recife por aluguéis não pagos e dívidas de cartão de crédito. E então Sofia encontrou a primeira grande, um processo judicial movido em Salvador há 8 anos. O demandante era um produtor de cinema aposentado de cerca de 68 anos. A demandada era Sara Ribeiro. A acusação, fraude. Segundo os documentos judiciais, Sara havia se apresentado como uma atriz aspirante e designer de interiores, convencendo o produtor a investir mais de R$100 mil em um negócio de design de interiores inexistente. Ela havia desaparecido no dia seguinte à liquidação da última transferência bancária. O caso foi finalmente arquivado quando ela não pôde ser localizada para lhe entregar os documentos. Sofia ofegou. Era um padrão, um modus operandi, encontrar um homem rico, mais velho, talvez solitário. Criar uma persona que apelasse ao seu ego, isolá-lo, esgotar seus recursos e desaparecer. Com Afonso, ela claramente havia refinado seus métodos, mirando não apenas em um pagamento, mas em uma aquisição hostil, completa da vida de um homem. A persona de consultora de arte era sua criação mais ambiciosa até o momento. Ela começou a ligar os pontos, seus dedos voando sobre o teclado. Ela rastreou o movimento de Sara Ribeiro do Nordeste para Salvador e depois para o Sul. No Sul ela encontrou outro fantasma, uma mulher chamada Serena Matos, uma suposta herdeira que havia aberto caminho na comunidade de iates antes de desaparecer em meio a rumores de um mau negócio imobiliário que deu errado. A linha do tempo coincidia, a descrição coincidia, o método coincidia. Tudo estava lá, um rastro de identidades descartadas e estragos financeiros. Marcela Telles não era uma pessoa. Era uma marca meticulosamente construída, um veículo de propósito especial para a fraude. O peso de tudo isso oprimiu Sofia. Isso era muito maior do que um caso. Afonso não apenas era infiel, ele estava sendo passado para trás. Sua arrogância, sua crença de que ele era o homem mais inteligente em qualquer sala, o havia tornado o alvo perfeito. Ele estava tão certo de seu próprio julgamento que não podia ver o predador bem na frente dele, aquele que sussurrava em seu ouvido o quão brilhante e incompreendido ele era. A voz de Ângela a trouxe de volta ao presente. Sof, você ficou calada por um tempo, você encontrou algo? Sofia recostou-se em sua cadeira, os primeiros raios do amanhecer começando a riscar o céu. Ela se sentia exausta, mas também eletrizada. A humilhação da gala parecia distante, substituída por um propósito frio e duro. Eu encontrei tudo, Ângela, disse, sua voz um sussurro baixo e perigoso. Encontrei o fio, e vou puxá-lo até que todo o mundo dela desmorone. Ela não estava mais lutando por seu casamento, nem tinha certeza se o queria. Ela estava lutando pela verdade, pelo futuro de seu filho e pela parte de si mesma
que Afonso havia tentado fazê-la esquecer. A mulher afiada e implacável que nunca deixava uma mentira impune. O Fraude é uma obra de arte? Parece que Marcela Telles é uma mestra nisso. O que você achou da tenacidade de Sofia? Você acha que ela conseguirá desmascarar o fantasma? Dê um like e compartilhe se você se sente tão preso quanto nós. Marcela Telles era uma estrategista magistral. Ela sabia que seu maior ativo não era sua beleza, mas sua capacidade de controlar a narrativa. Sentindo a mudança na atmosfera da Fazenda Medeiros, a cortesia gelada de Sofia, a tensão sutil em Afonso, ela decidiu lançar um ataque preventivo. Não esperou que Sofia agisse. Ela pintou Sofia como a agressora. Sua campanha começou com uma série de telefonemas frenéticos e chorosos para Afonso. Eu não sei o que fazer, Afonso. Ela chorava ao telefone. Sua voz uma sinfonia perfeita de medo e fragilidade. Sua esposa? Ela está me seguindo. Um homem em um carro escuro ficou estacionado em frente ao meu apartamento o dia todo de ontem. Estou aterrorizada. Não havia nenhum homem, é claro, mas a semente estava plantada. Alguns dias depois, outra ligação. Um detetive particular ligou para o meu galerista, fazendo perguntas estranhas sobre minhas credenciais. Ele disse que foi contratado pela Sofia Medeiros. Ela está tentando arruinar minha reputação. Afonso, todo o meu negócio é baseado em confiança. Se as pessoas acreditarem que estou sendo investigada, estou acabada. Por que ela está fazendo isso comigo? Cada mentira era um dardo cuidadosamente direcionado, projetado para ativar as inseguranças mais profundas de Afonso e seus instintos mais potentes. Seu desejo de ser um protetor, seu desdém pelo que considerava um drama doméstico insignificante e sua crescente impaciência com o emocionalismo de Sofia. Ele via Marcela como uma colega profissional, uma mulher brilhante, sendo injustamente atacada, e Sofia como a esposa irracional e hormonal que sucumbia a ciúmes infundados. A confrontação que Sofia havia temido e para a qual havia se preparado chegou em um domingo à tarde. A chuva chicoteava as gigantes janelas da sala de estar, refletindo a tempestade que se gestava no interior. Afonso havia ficado calado o dia todo, a mandíbula apertada, os olhos frios. Finalmente, ele a encurralou enquanto ela organizava as roupas de bebê recém-entregues no berçário. Um quarto de suaves amarelos e brancos que parecia um santuário. Precisamos conversar, disse, sua voz desprovida de qualquer calor. Ele fechou a porta atrás de si, trancando-os com o cheiro de tinta fresca e um desastre iminente. Sobre o que, Afonso? Perguntou Sofia, continuando a dobrar um pequeno suéter de cachemira, suas mãos firmes. Sobre seu assédio a Marcela Telles? Ele disparou, abandonando qualquer pretensão. Contratar um detetive particular? Fazê-la seguir? O que diabos você pensa que está fazendo, Sofia? Sofia se virou para encará-lo lentamente. Ela não havia contratado nenhum investigador. Era meticulosa demais para delegar uma tarefa assim e arriscar a exposição. Marcela havia inventado, alimentando Afonso com a mesma conclusão que Sofia havia esperado evitar. Eu não contratei ninguém, Afonso, disse com calma. Isso é uma ficção que ela criou para se fazer de vítima. Uma ficção? Ele zombou, dando um passo mais perto. Sua figura de 1,80 m parecia dominar o quarto tranquilo. Ela está aterrorizada. Ela é uma mulher solteira e você está usando nossos recursos para intimidá-la. É desprezível. Eu pensei que você fosse melhor que isso. Eu sei que você está grávida e seus hormônios estão por toda parte, mas isso é loucura, é paranoia.
A manipulação psicológica era tão de livro que quase resultava ridícula. Ele estava usando sua gravidez, a mesma coisa que a havia tornado mais forte e lúcida do que nunca, como uma ferramenta para descartá-la. Meus hormônios não são o problema aqui, disse Sofia, sua voz baixando a um tom de aço. Sua infidelidade é o problema. Seu flagrante desprezo por mim e por nosso casamento é o problema. O fato de que uma golpista esteja fazendo você de tolo é o problema. A palavra golpista flutuou no ar entre eles. O rosto de Afonso, já vermelho de raiva, ficou um tom mais escuro. Como você se atreve? Ela é uma empresária respeitada, uma mente brilhante e se tornou uma querida amiga. Você não sabe nada sobre ela. Você simplesmente está atacando porque se sente ameaçada. Uma querida amiga, desafiou Sofia, finalmente deixando sua compostura quebrar. Amigos não te ligam à meia-noite. Amigos não deixam você comprar pulseiras Cartier para eles. Amigos não ficam de braços cruzados enquanto você humilha publicamente sua esposa grávida. Afonso encolheu-se como se tivesse sido atingido. Eu comprei um presente para ela no aniversário, um símbolo da minha estima. Você está distorcendo tudo. Você está construindo uma conspiração em sua cabeça porque não suporta a ideia de que eu possa ter uma conexão com outra mulher que seja puramente platônica e intelectual. Não há nada platônico nisso, e você sabe disso. A voz de Sofia se elevou. A fúria que ela havia suprimido por semanas finalmente explodiu. Abra os olhos, Afonso. Essa mulher é um fantasma. Não tem histórico verificável, nenhum negócio registrado, nada. Ela está te alimentando com uma história e você está engolindo inteira porque isso lisonjeia seu ego. Chega! Ele rugiu, sua voz ecoando nas alegres paredes com estênceis de animais. Você vai parar com isso imediatamente. Você não a contatará. Você não a investigará. Você a deixará em paz. Entendeu? Toda a minha empresa filantrópica está ligada aos contatos dela. Você está colocando em risco milhões de reais e o futuro do braço beneficente da Medeiros Inovações por seus ciúmes mesquinhos e infundados. Ele havia absorvido completamente a narrativa de Marcela. Ele realmente acreditava que Sofia era a ameaça, o elemento irracional que poderia fazer seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. Ele via Marcela como um ativo e sua esposa como um passivo. Sofia olhou para ele e pela primeira vez não sentiu nada além de uma profunda e oca pena. Ele não era um monstro, era um tolo brilhante, poderoso e arrogante que estava tão cego por uma fantasia barata que não podia ver a verdade bem na frente dele. Eu entendo, disse, sua voz de repente tranquila e derrotada. Era a atuação que ele precisava ver. A luta desapareceu de sua postura. Seus ombros caíram e ela olhou para as mãos. Você está certo, me desculpe. É que não sou eu ultimamente. O alívio de Afonso foi imediato e palpável. Sua postura se suavizou e a raiva em seus olhos foi substituída por uma simpatia condescendente. Ele se adiantou e colocou as mãos em seus ombros. Eu sei, querida, disse, sua voz ficando suave. É muita coisa para lidar. A gravidez, o estresse. Eu entendo. Apenas confie em mim nisso. Marcela é uma boa pessoa, uma amiga. Não vamos deixar que essa feiura se interponha entre nós. Ele acreditou ter vencido. Ele havia sufocado a rebelião, gerenciado a situação. Ele beijou sua testa, um gesto de benevolente posse. Descanse, vou mandar subir o jantar.
Ele saiu do berçário, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando-a no silêncio enjoativo. Sofia ficou imóvel por 1 minuto completo. No momento em que ele se foi, sua coluna se endireitou. O olhar de derrota desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão fria e dura como diamante. A defesa dele a Marcela havia sido mais apaixonada, mais absoluta do que ela jamais imaginara. Ele havia ameaçado sua própria empresa, seu próprio legado, para protegê-la. Ele havia chamado sua esposa de louca para preservar as mentiras de sua amante. Ele não apenas havia traçado uma linha na areia, ele havia construído uma fortaleza sobre ela e se atrevido a desafiá-la a cruzá-la. E Sofia soube, com certeza assustadora, que ela não apenas cruzaria, ela incendiaria a fortaleza até o chão, com todos dentro. Ele queria que ela parasse. De acordo. Ela deixaria de investigar em segredo. A próxima vez que ele soubesse de suas descobertas, não seria por uma esposa histérica em um berçário. Seria em um fórum tão público, tão devastador, que ele não teria outra escolha a não ser ver a verdade. A falsa rendição de Sofia lhe proporcionou exatamente o que ela precisava: tempo e uma falsa sensação de segurança para seus inimigos. Afonso, acreditando que a havia pacificado, redobrou seus esforços com Marcela, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ele agora defendia abertamente a iniciativa de Artes Medeiros Teles, uma fundação beneficente que existia, até onde Sofia podia discernir apenas no papel e na conta bancária de Marcela. Ele canalizou uma quantidade significativa de capital inicial para uma holding que Marcela havia estabelecido, uma sociedade registrada nas Ilhas Cayman. Enquanto Afonso estava ocupado sendo o magnânimo benfeitor, Sofia estava imersa nas trincheiras digitais, reunindo um arsenal de verdade tão condenatório que seria irrefutável. A descoberta de Sara Ribeiro foi apenas o começo. Sofia precisava conectar esse passado com o presente de Marcela Teles, de uma maneira que ninguém, nem mesmo um Afonso cego pelo amor, pudesse negar. Seu grande avanço veio de uma fonte inesperada, a vaidade nas mídias sociais. No Instagram cuidado de Marcela, em meio a fotos de leilões da Christie's e viagens de esqui a Bariloche, Argentina, havia uma foto dela com seu querido cão-lobo russo, Boris. Era um cachorro bonito e a postagem estava cheia de comentários aduladores. Seguindo uma intuição, Sofia contratou uma especialista em genealogia e registros públicos no Nordeste, dando-lhe o nome de Sara Ribeiro e uma simples instrução: encontre qualquer registro de propriedade de animais de estimação. 2 dias depois, ela recebeu um e-mail. Sara Ribeiro havia sido dona de um cão-lobo russo, registrado por 7 anos. Seu nome era Sar. Ele havia sido microchipado. A especialista forneceu o número do chip. Sofia, então, contatou uma rede de veterinários de alta qualidade em São Paulo, sob o disfarce de uma assistente executiva, procurando o melhor atendimento para o novo cão de seu chefe. Fazendo-se passar por assistente de Marcela Teles, ela ligou para uma clínica no bairro dos Jardins. Sim, a senhora Teles é uma nova cliente, disse ela friamente ao telefone. Ela gostaria de transferir o arquivo do seu cachorro Boris. Ela não tem certeza se vocês têm o número do microchip no arquivo, mas eu o tenho aqui se ajudar. Ela leu o número de Sara Ribeiro. A recepcionista fez uma pausa por um momento. Sim, eu vejo. O chip está registrado em nome de uma Sara Ribeiro. Esse é o nome anterior da senhora Teles? É sim, mentiu Sofia suavemente. De um casamento anterior. Checkmate. Agora ela tinha um vínculo concreto e físico entre as duas identidades, fornecido pela própria Marcela.
Um detalhe tão pequeno, tão sentimental, que a mestra manipuladora havia negligenciado. Com este vínculo estabelecido, Sofia trabalhou para trás, preenchendo as lacunas da vida fraudulenta de Marcela. Ela descobriu que a rede de mentiras era mais intrincada do que ela poderia ter imaginado. Marcela não apenas havia fingido seu nome e antecedentes, ela havia fabricado toda uma história acadêmica e profissional. A licenciatura da USP, listada em uma biografia para um evento beneficente. A universidade não tinha registro dela. O estágio no MAM, uma ficção total. A consultoria de arte era a parte mais brilhante do golpe. Ela fornecia a cobertura perfeita. O mundo da arte era notoriamente opaco, um lugar onde se podia fechar negócios multimilionários com um aperto de mão, e onde a proveniência e a reputação eram tudo. Ao criar um alter ego de classe do velho mundo e profundo conhecimento, ela podia operar sem o escrutínio usual de uma profissional financeira. As habilidades de contabilidade de Sofia foram postas a trabalhar ao máximo. Ela começou a investigar o fundo de investimento nas Ilhas Cayman, para onde Afonso havia enviado o capital inicial. Era uma shell company clássica, projetada para um único propósito: fazer o dinheiro desaparecer. Mas Marcela havia cometido um erro. Para abrir a conta, ela havia precisado de um signatário, um diretor, no papel. E para isso ela havia usado um antigo parceiro, um homem cujo nome Sofia encontrou listado como codemandado em um caso menor de fraude imobiliária no sul de 5 anos atrás. Um caso que também havia envolvido uma tal Serena Matos. O nome do homem era Ramiro Torres. Uma busca rápida revelou que ele era um golpista de baixo nível que residia atualmente em Guarulhos. Ele não era o tipo de pessoa leal. Por R$5.000, transferidos de uma conta anônima especialmente criada, Ramiro Torres estava disposto a falar. Não com Sofia diretamente, mas com um advogado que ela contratou para uma única consulta gravada. A transcrição dessa chamada foi o prego no caixão. A Jenny, sim, eu conheço. A Jenny Ribeiro. Ouviu-se a voz de Ramiro crepitar na gravação. Ou Sara, ou Marcela, ou seja lá o que for que ela se chame esta semana. Ela é um gênio, isso eu concedo. Ela encontra esses caras ricos, caras que se acham mestres do universo, e ela se torna a fantasia perfeita deles. Ela me falou sobre este novo, o cara da tecnologia, Medeiros. Ela disse que era o peixe mais gordo que ela já tinha pescado. Ela disse que ele era tão arrogante que acreditaria em qualquer coisa que ela lhe dissesse. O plano nunca foi ficar. Era estabelecer esta fundação falsa, fazer com que ele investisse uns poucos milhões. E então, puf, ela estaria em uma praia nas Ilhas Maldivas. E ele estaria explicando para sua diretoria onde foram parar as doações de caridade dele. O advogado o pressionou. Então a iniciativa de Artes Medeiros Teles não é uma empresa legítima? Ramiro soltou uma risada áspera e feia. É tão legítima quanto o sobrenome dela. É uma conta bancária, é só isso. A única arte que a interessa é a arte do golpe. Sofia sentou-se em seu escritório escuro, ouvindo a gravação, e uma calma profunda a invadiu. Ela tinha tudo: as mudanças de nome, os processos anteriores, as credenciais fabricadas, o vínculo entre suas identidades através do microchip do cachorro, a Shell Company e agora um depoimento jurado de um co-conspirador que detalhava todo o plano. Ela compilou cuidadosamente cada peça de evidência em uma única e devastadora apresentação. Extratos bancários, documentos judiciais, capturas de tela, arquivos de áudio, cartas de registro acadêmico. Era a obra-prima de uma contadora forense, uma vivissecção meticulosa e brutal de uma vida construída sobre mentiras.
Ela olhou para o calendário. A conferência anual de acionistas e imprensa da Medeiros Inovações era em uma semana. Era o dia favorito de Afonso do ano. Uma oportunidade para ele se posicionar em um palco sob luzes brilhantes e agraciar o mundo com seu sucesso e sua visão para o futuro. Ele já lhe havia dito que planejava anunciar oficialmente a iniciativa de Artes Medeiros Teles no evento, com Marcela na primeira fila. Ele estava planejando apresentar seu brilhante novo projeto filantrópico ao mundo. Ele ia celebrar a mulher que o havia cativado, a mente brilhante que ele tanto admirava. Ele não tinha ideia de que, na verdade, estava preparando o palco para sua própria execução pública. Sofia o deixaria construir o palco, acender as luzes e convidar a audiência. Ela simplesmente forneceria o ato final. Aqui vem o clímax. Sofia tem as provas e um plano mestre. Será que ela será capaz de executá-lo na frente de toda a imprensa? Inscreva-se no canal se você não quiser perder nem um segundo desta vingança pública. O grande salão do Hotel Hilton, em Itaim Bibi, estava eletrizante de antecipação. Centenas de acionistas, jornalistas e analistas da indústria de tecnologia lotaram os assentos, seus rostos voltados para o palco elegante e minimalista. Uma enorme tela exibia o logotipo da Medeiros Inovações, pulsando suavemente como um tranquilo coração azul. Esta era a Catedral de Afonso Medeiros, e ele estava prestes a proferir o sermão. Atrás do palco, Afonso sentiu a familiar adrenalina pré-espetáculo. Ele ajeitou seu terno Tom Ford feito sob medida, passou a mão no cabelo e sorriu para seu reflexo. Hoje era um triunfo. Os números do terceiro trimestre foram espetaculares e ele estava prestes a anunciar a iniciativa filantrópica que cimentaria seu legado não apenas como um titã, mas como um visionário. Ele olhou para a primeira fila do auditório, onde havia um assento reservado para Marcela Teles. Ela já estava lá, uma visão de branco, parecendo a parceira elegante. A presença dela o encheu de uma sensação de correção, uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Ele mal havia falado com Sofia a semana toda. Ela havia ficado quieta, retraída, o que ele havia interpretado como ela estando emburrada, mas finalmente aceitando sua autoridade. Ela lhe havia dito que não se sentia bem o suficiente para comparecer, e ele havia se sentido secretamente aliviado. A presença dela teria sido uma complicação, uma nuvem escura em seu dia perfeito. O evento começou como esperado. Afonso subiu ao palco com um aplauso estrondoso. Ele era um orador magistral, carismático e convincente. Ele guiou a audiência através dos sucessos da companhia, revelando novos produtos e pintando uma imagem deslumbrante do futuro. Ricardo Campos sentou-se no palco com os outros membros da diretoria, parecendo orgulhoso, mas também, se um olhasse de perto, profundamente exausto. Mas a inovação não se trata apenas de lucros, disse Afonso, sua voz ressoando com paixão enquanto ele chegava ao clímax de seu discurso. Trata-se de propósito, trata-se de retribuir. Por meses eu tenho trabalhado com uma parceira verdadeiramente brilhante, uma visionária no mundo das artes e da filantropia, para criar algo realmente especial. É uma imensa honra anunciar oficialmente a iniciativa de Artes Medeiros Teles. Uma foto de Afonso e uma Marcela sorridente apareceu na tela gigante atrás dele. A audiência aplaudiu educadamente. Marcela, na primeira fila, tocou seu coração e deu a Afonso um sorriso radiante e agradecido. Esta iniciativa multimilionária, continuou Afonso, financiará artistas subrepresentados e levará a educação artística
às comunidades que mais precisam. É um testemunho do que pode ser alcançado quando a tecnologia e a arte, quando a visão e a paixão se unem. Ele estava prestes a continuar quando notou uma pequena comoção ao lado do palco. Um técnico estava falando urgentemente com o auditório. Afonso fez uma pausa. Um brilho de aborrecimento cruzou seu rosto, e então uma nova voz cortou o sistema de som do salão. Era tranquila, clara e feminina. Esse é um belo sentimento, Afonso. Todas as cabeças na sala se viraram, caminhando lentamente. Mas, de propósito, pelo corredor central, estava Sofia Medeiros. Ela não estava vestida com os tons sombrios de uma vítima. Ela usava um impressionante terno power suit de cor azul cobalto, adaptado para sua gravidez. Seu rosto estava sereno, sua expressão indecifrável. Ela segurava um pequeno controle remoto na mão. Afonso congelou, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria. Sofia, o que diabos você está fazendo? Ele sibilou. Sua voz foi captada acidentalmente pelo microfone antes que ele se afastasse. O sorriso de Marcela vacilou. Seus olhos se arregalaram com pânico. Sofia chegou à pequena escada ao lado do palco e acendeu com graça. O pessoal do evento, atordoado demais para intervir, simplesmente observou. Ela caminhou até o centro do palco, parando a poucos metros de seu marido. Peço desculpas pela interrupção a todos, disse ao microfone, sua voz firme e forte, sem trair qualquer indício de nervosismo. Meu marido está certo. É um testemunho do que pode ser alcançado quando a visão e a paixão se unem. Mas eu acredito em total transparência, especialmente quando se trata de esforços caritativos. Então eu gostaria de adicionar alguns detalhes a este emocionante anúncio. Ela clicou no controle remoto. A imagem de Afonso e Marcela na tela desvaneceu, substituída por uma foto policial de um tribunal em Salvador de 8 anos atrás. Era uma Marcela mais jovem, com uma aparência mais dura. Abaixo, em letras grandes, lia-se: Sara Ribeiro, demandada, caso S.A.L. 45, B729, acusação, fraude. Um suspiro coletivo. Ele percorreu a audiência. Os jornalistas já estavam lutando. Câmeras, flashes, dedos voando sobre os teclados. Marcela levantou-se de um salto, seu rosto pálido. Isso é loucura, é uma mentira. Essa não sou eu. Afonso olhou selvagemente para a tela, depois para Sofia, sua mente incapaz de processar o que estava acontecendo. Sofia, pare com isso agora mesmo. Sofia os ignorou a ambos. Ela clicou no controle remoto de novo. Uma nova slide apareceu, um diagrama que mostrava uma rede de nomes: Sara Ribeiro, Serena Matos, Marcela Teles, todas conectadas a uma cadeia de processos e acusações de fraude em 3 estados diferentes. Marcela Teles é uma invenção, anunciou Sofia, sua voz ressoando com autoridade. Uma persona criada por uma mulher chamada Sara Ribeiro, uma golpista de carreira que se aproveita de homens ricos e poderosos. Clique. O próximo slide mostrou os documentos de constituição da empresa nas Ilhas Cayman. A Iniciativa de Artes Medeiros Teles não é uma fundação. É uma conta bancária nas Ilhas Cayman projetada para lavar o capital inicial que meu marido forneceu tão generosamente. Afonso olhou freneticamente da tela para Marcela, que agora estava tremendo, sua máscara de sofisticação se estilhaçando. Marcela, o que é isso? Ele gaguejou. O clique final foi o mais condenatório. A voz de Sofia foi substituída por uma gravação de áudio áspera que ecoou pelos alto-falantes do salão. Era Ramiro Torres. Ela disse
que era o peixe mais gordo que ela já tinha pescado. Ela disse que ele era tão arrogante que acreditaria em qualquer coisa que ela lhe dissesse. O plano era fazer com que ele investisse uns poucos milhões. E então, puf! O som da risada cruel de Ramiro preencheu o silêncio atônito. Esse foi o ponto de ruptura. Marcela soltou um grito abafado e correu para a saída. Mas 2 agentes da polícia uniformizados, que Sofia havia providenciado para esperarem discretamente na parte de trás da sala, se adiantaram para interceptá-la. Sua fuga foi cortada. No palco, Afonso finalmente entendeu. O peso catastrófico total de sua tolice se chocou contra ele. O caso, as mentiras que ele havia acreditado, a defesa pública de uma criminosa, a manipulação de sua própria esposa. Tudo se uniu em um momento de pura e agonizante humilhação. Ele olhou para Sofia, para a mulher tranquila e decidida parada na frente dele, e não viu sua esposa. Viu uma estranha, uma força da natureza que acabara de desmantelar pública e sistematicamente todo o seu mundo. O indicador de ações da companhia, visível em uma tela de notícias ao lado da sala, já mostrava uma queda precipitada e aterrorizante. Sofia se afastou dos restos do rosto de seu marido e se dirigiu à audiência pela última vez. A Medeiros Inovações é uma empresa construída sobre a integridade, disse. Sua voz suavizou ligeiramente. Não tenho nenhuma dúvida de que ela se recuperará, mas a integridade requer verdade. E hoje senti que era meu dever como membro da família Medeiros fornecê-la. Ela deixou o controle remoto sobre o púlpito. Fez um último e breve aceno de cabeça para os membros da diretoria atônitos e desceu do palco. Ela não olhou para Afonso, não olhou para o caos que explodia no salão enquanto Marcela era escoltada. Ela caminhou de cabeça erguida através do mar de rostos chocados e saiu pelas portas em direção à luz clara e brilhante de um futuro que ela havia reclamado para si mesma. O desmoronamento. Você acha que a verdade sempre vem à tona? Você se surpreendeu com a reação de Afonso. Conte-nos seu momento favorito da revelação de Sofia nos comentários. As consequências foram imediatas e espetaculares. Caso Medeiros, como a mídia o batizou, se tornou uma supernova de escândalo. As ações da Medeiros Inovações caíram 40% da noite para o dia, e a diretoria forçou Afonso Medeiros a tirar uma licença indefinida. Sua imagem de titã brilhante se estilhaçou, substituída pela caricatura de um tolo enganado por uma artista do golpe. Marcela Telles ou Sara Ribeiro enfrentou uma ladainha de acusações federais. Com a evidência meticulosa de Sofia, o caso foi hermético e sua vida glamurosa se evaporou na perspectiva de uma longa sentença de prisão. Ela foi uma nota de rodapé, o catalisador da história principal. O foco do mundo estava em Sofia. Ela foi aclamada como um ícone feminista. Ofereceram-lhe acordos de livros e entrevistas de televisão, mas ela rejeitou todos eles. Ela não havia feito isso pela fama ou pelas hashtags #ActivityTimeSofia, que foram tendência por semanas. Ela havia feito isso por sua própria paz, pelo futuro de seu filho e pela simples e brutal necessidade da verdade. Ela pediu o divórcio no dia seguinte à conferência. Afonso, um homem quebrado, não o contestou. Ele enviou uma enxurrada de desculpas desesperadas, suplicando por uma última reunião. Sofia concordou em vê-lo no frio e estéril escritório de sua advogada. Ele parecia mais velho, menor, diminuído pela desgraça pública. Sinto muito, Sofia, disse, sua voz áspera. Mais do que posso expressar, eu atraí, eu fui cegado pelo ego. Sofia ouviu, sua expressão tranquila.
O homem que ela havia amado era um fantasma. Este estranho era alguém em quem ela nunca mais poderia confiar. Eu acredito que você sinta, Afonso, disse, sua voz uniforme e firme. Você sente ter sido pego. Você sente ter sido humilhado. Mas você não sentiu quando estava mentindo para mim. E você não sentiu quando me chamou de paranoica e hormonal. Essa é a verdade de quem você era naqueles momentos. E isso é algo que eu nunca poderei esquecer. Ela respirou fundo e constante. Eu não te odeio, mas o que eu sinto agora é nada. Nosso filho saberá quem é o pai dele. Você pode ter um lugar na vida dele se você o merecer, mas você não terá mais um lugar na minha. A finalidade de suas palavras foi absoluta. O divórcio foi resolvido rapidamente. Sofia recebeu um acordo substancial. Não punitivo, mas suficiente para garantir a independência dela e de seu filho para sempre. Ela não queria seu império. Ela só queria sua liberdade. Ela deixou Alphaville e a casa fria de vidro para trás, comprando uma linda casa geminada em uma rua arborizada no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Ela projetou um berçário quente e confortável e se reconectou com amigos como Ângela, que havia sido seu sistema de apoio inabalável. 2 meses depois, ela deu à luz um bebê saudável e bonito. Ela o chamou de Gabriel, não um nome dinástico para vinculá-lo ao legado Medeiros, mas um nome que era só dele. Segurando seu filho à luz tranquila da manhã em seu novo lar, Sofia sentiu uma paz que não conhecia há anos. Ela havia caminhado através do fogo não para destruir seu marido, mas para salvar a si mesma. O mundo se lembraria do escândalo, mas para Sofia isso foi apenas o prólogo. Sua verdadeira história, a que realmente importava, estava começando. Seria a história de uma mãe e seu filho, da força forjada na traição, e de uma mulher que finalmente havia encontrado suas próprias asas. Esta foi uma história sobre o poder corrosivo do engano e a força inquebrável de uma mulher que se recusou a ser silenciada. A jornada de Sofia nos mostra que a verdade, quando manuseada com inteligência e coragem, é a arma mais poderosa de todas. Ela não apenas expôs um caso, desmantelou uma fortaleza de mentiras com um arsenal de fatos. O que você achou de seus métodos? Sua revelação pública foi um ato de justiça perfeita ou um passo longe demais? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Estes dramas da vida real estão acontecendo ao nosso redor, frequentemente ocultos a portas fechadas. Se esta história ressoou com você, por favor, dê um joinha neste vídeo e compartilhe-o com alguém que aprecie uma história de força e reivindicação. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e apertar o sino de notificação. Você não vai querer perder a próxima história que descobrirmos. Obrigado por se juntar a nós